Graça e paz, meus irmãos. Um bom dia a todos. Que Deus os abençoe grandemente. Amém? Hoje estaremos lendo e também meditando no capítulo 145, 146 e finalizando no capítulo 147. Estamos aí próximos de finalizar este livro maravilhoso. Amém? No capítulo 145, irmãos, nos versos de 1 a 7, vimos aqui a grandeza e a reputação de Deus no salmo anterior. O salmista louvou a Deus como seu libertador pessoal, dizendo: quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Agora, ele amplia a abrangência de seu louvor para abarcar a grandeza e o cuidado universal de Deus. Apesar desse salmo ser pessoal, como fica evidente, pelo uso da primeira pessoa do singular, muitas gerações se juntaram ao salmista para louvar a Deus. A determinação de Davi de louvar a Deus é expressa na conjunção verbal de dois primeiros versículos. Apesar de podermos perguntar como ele pretende louvar a Deus para todo sempre, a expressão que ocorre duas vezes nesses dois primeiros versículos. O objetivo, irmãos, não é fazer uma asserção exagerada, mas demonstrar fidelidade ao louvor ao Senhor todos os dias. Porque Deus merece ser louvado para sempre. E por que Deus merece ser louvado para sempre, irmãos? De acordo com o salmista, porque ninguém pode sondar sua grandeza. Uma vez que sua grandeza é infinita, o louvor também não deve ter fim. Deus demonstrou essa grandeza em suas obras. Cada geração deve passar à geração seguinte a memória desses poderosos feitos, que inclui a criação, a libertação de Israel do Egito, a proteção de seu povo e a escolha de Jerusalém como um lugar para o seu templo. Temos ainda, irmãos, mais motivos para louvar ao Senhor, para louvar a Deus, pois sabemos que o que Ele fez ao enviar seu Filho para morrer a fim de nos dar a salvação eterna, essa é a boa notícia que devemos passar de geração em geração. É interessante, irmãos, observar a interação entre o indivíduo e o grupo, aqui neste capítulo 145, entre os versos de 5 a 7, onde muitos falarão do poder dos feitos de Deus e divulgarão a memória da sua bondade. O salmista, então, por sua vez, meditará nessas coisas e contará a grandeza do Senhor, e sem dúvida, ele entrará e estará entre aqueles que com júbilo celebrarão a sua justiça. Semelhante, irmãos, quando adoramos e louvamos a Deus e falamos sobre o que Ele fez, outros devem ser incentivados a conhecê-lo melhor e a juntar-se a nós para proclamá-lo a quem ainda não o conhece. Dos versos de 8 a 10, a bondade de Deus, irmãos, vimos aqui que essa descrição de Deus como benigno e misericordioso, tardio em irar-se e de grande clemência, é semelhante à descrição que Deus faz de si mesmo lá em Êxodo, capítulo 34, versos 6 e 7, em resposta ao pedido de Moisés para ver a glória de Deus. E aqui nós temos algumas referências. Números, capítulo 14, versos 18, 2 Crônicas, capítulo 30, versos 9, Neemias, capítulo 9, versos 16, e Jonas, capítulo 4, versos 2. Essas características, irmãos, são a glória de Deus e na revelação de Moisés também são chamadas de nome de Deus. Devemos louvá-lo por sua bondade e porque ele é misericordioso e fiel. E como seus filhos, devemos demonstrar as mesmas características. Uma vez, irmãos, que o Senhor é bom para todos, devemos cuidar de outras pessoas sem favoritismo, tendo em vista que suas misericórdias permeiam todas as suas obras.
Também devemos cuidar dos animais e do ambiente que faz parte da criação de Deus a nós confiada. Diante, então, irmãos, do cuidado de Deus por tudo que ele fez, não é de se surpreender que todas as suas obras o louvem. Os santos, o povo que Deus escolheu, devem louvá-lo de maneira especial e falar dele a outras pessoas. Dos versos de 11 a 13 do capítulo 145, o reino de Deus, irmãos, aqueles que verdadeiramente louvam a Deus, desejam que outros saibam como seu reino é muito maior que o reino humano. O termo reino ocorre 3 vezes nesses 3 versículos. Em um reino de glória e majestade, governado por um rei de grande poder, acima de tudo, porém, seu reino é o de todos os séculos, ou seja, é eterno. Não se pode dizer o mesmo de nenhum outro reino terreno. Os impérios egípcios, os assírios, babilônicos, os persas, gregos, romanos, enfim, foram poderosos e gloriosos em suas respectivas épocas. O reino de Deus permanece, o universo todo é seu império. Presenciamos o fato de governantes e políticos que são conhecidos por quebrarem suas promessas, mas com Deus é diferente. Ele é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Alguns governantes humanos desprezam seus súditos ou se preocupam apenas com seus parentes, homens fortes que podem ajudá-los a obter poder e com seus exércitos. O reino divino, porém, cuida dos mais fracos dentre os seus súditos. O Senhor sustém os que vacilam e para todos os prostrados. Os prostrados aqui podem estar encurvados sob o peso da opressão, mas esse rei não é o opressor. Expressa seu cuidado de forma prática, na maneira com que provê ao povo o alimento de que ele precisa. Vejamos aqui uma afirmação maravilhosa, onde a palavra diz: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, como vimos lá em João capítulo 6. Nos versos de 17 a 21 do capítulo 145, vimos aqui que a justiça benigna de Deus é para sempre e para o justo. Daí o salmista enfatiza: O justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Este salmo, irmãos, destaca repetidamente a abrangência do domínio de Deus pelo uso de todos e todas. Nesses 4 versículos, o termo ocorre 4 vezes. Todos os seus caminhos, todas as suas obras, todos os que o invocam, todos os que o amam. Nesses contextos, irmãos, Deus é justo, benigno, está perto, acode e guarda. As únicas pessoas que precisam temê-lo são os perversos, ou seja, aqueles que se opõem a seu governo e oprimem os fracos. Esses serão destruídos, mas aqueles que procuram servir e andar com Deus recebem o seu cuidado fiel. No versículo final do capítulo 145, o salmista volta ao ponto de partida. Ele acompanhará todas as criaturas no louvor ao nome santo de Deus para todo sempre. Nesse capítulo 145, irmãos, o salmista está provavelmente com idade avançada. Seus dias aqui na terra estão cada vez menores. Com isso, ele sente o céu cada vez mais perto de si. Sua exaltação ao Senhor é diferente aqui. Ele adota uma linguagem longa, duradoura e eterna, ou seja, um verdadeiro contraste com sua realidade terrena. Davi não sentia que a morte era o fim, pelo contrário, neste salmo, ele nos mostra que sua expectativa permanece acesa e que a glória do Senhor permanecerá de geração em geração. Após isso, ele fez questão de destacar o caráter bondoso e compassivo do nosso Deus e mostrar sua proximidade em relação àqueles que o amam. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade.
Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os a gritar por socorro e os salva. Portanto, irmãos, que não haja silêncio entre nós e nosso Deus. Amém? Capítulo 146, dos versos de 1 a 4. Em quem não confiar. O aleluia inicial usa o verbo no plural, pois o salmista convida todos a participar de seu cântico de louvor. Na repetição, porém, o convite não é dirigido a todos, mas à minha alma. Temos aqui, portanto, um chamado para louvor conjunto e individual. O salmista expressa sua decisão pessoal de louvar a Deus continuamente, dizendo: louvarei durante a minha vida, cantarei louvores enquanto eu viver. Esse clamor de louvor, irmãos, é seguido de uma advertência para não confiar em seres humanos. Os príncipes representam os poderosos e influentes em que, em geral, desejamos ter do nosso lado. Sua influência, porém, é extremamente limitada e, no longo prazo, neles não há salvação. Na verdade, irmãos, não são capazes nem de salvar a si mesmos. Podem cair mortos a qualquer momento e levar para a cova seus planos e influência. Porém, quem esperava seu apoio ficará decepcionado. Mais adiante no Antigo Testamento, irmãos, Jeremias afirma a mesma coisa, de modo mais enérgico, ao dizer: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Dos versos 5 a 10 do capítulo 146, aquele que é digno de confiança, oposto de ser amaldiçoado, é ser abençoado. Essa situação daqueles que se voltam para o único apoio confiável, o Deus de Jacó, aqueles que buscam sua ajuda serão e são bem-aventurados. A ênfase não sobre a bênção ou a bem-aventuranças nesses versículos nos traz à memória o primeiro salmo que começa com as palavras: bem-aventurado o homem. O tema do que traz a bênção, ou uma bem-aventurança, aparece 23 vezes no Saltério, e sua última ocorrência é nesse salmo. Deus é bem diferente, irmãos, dos auxiliadores humanos, nos quais não há salvação. Ele fez os céus e a terra e tudo mais que existe. Não é um Criador ausente que esquece as obras de suas mãos. Pelo contrário, antes mantém para sempre a sua fidelidade. Vemos, irmãos, um exemplo disso nas palavras de Paulo ao descrever sua tribulação. Todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, como vimos em 2 Timóteo, capítulo 4, entre os versos 16 e 17. A descrição, irmãos, daquilo que Deus faz em, nos versos 7 e 8 do capítulo 146 é bastante parecida com a descrição que Jesus faz sobre sua missão em Lucas 4, versos 18. Apesar de Jesus citar Isaías, capítulo 61, versos 1, o caráter de Deus não muda. Ele ainda, irmãos, pelo contrário, se preocupa com os oprimidos, os famintos, prisioneiros, inválidos e desanimados. Precisamos ter a mesma preocupação e esforçar-nos para aliviar o sofrimento dessas pessoas. Não importa se os sofredores são compatriotas ou estrangeiros, peregrinos, enfim, membros de nossa família, ou órfãos ou viúvas que não têm ninguém para ampará-los. Deus cuida de todos, amados irmãos, e devemos fazer o mesmo. Enquanto alivia a frustração dos oprimidos e sofredores, porém, Deus aumenta a frustração dos perversos. Os planos desses ímpios não darão em nada. Deus é rei e o seu reino jamais terá fim. Podemos, portanto, dizer como salmista: o Senhor reina para sempre, louvado seja o teu nome. E finalizando o capítulo 146, vimos aqui, irmãos, que Davi nos encoraja a confiar somente em Deus. Ele começa o salmo exaltando ao Senhor
e convocando sua alma a louvá-lo. Ele ressalta a importância de confiarmos somente no Senhor e não colocar a nossa vida nas mãos das autoridades humanas. Isto porque, quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Mas o nosso Deus, diz o salmista, dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. Portanto, irmãos, louvemos ao Senhor e confiemos nele todas as nossas necessidades. Ele é a nossa rocha e a nossa salvação. Amém? Capítulo 147 do livro de Salmos. Vimos aqui que entre os versos de 1 a 6, vimos uma restauração e bênção. Porque os exilados israelitas, cujo cântico encontra registrado no Salmo 137, no qual nós já vimos, estavam repletos de lamentações. Que contraste entre aquele salmo e esse. Enquanto os exilados perguntaram, em seu desespero, como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha, o salmista pode declarar como ele é bom, agradável e apropriado cantar louvores ao nosso Deus. A diferença se deve ao fato de Deus ter edificado Jerusalém e congregado os dispersos de Israel. Ele sarou o coração quebrantado dos cativos e tratou-lhes as feridas. Na sequência, o salmista oferece os motivos pelos quais é apropriado louvar a Deus. Um deles é o fato de o Senhor não apenas ser o grande restaurador de corações e nações, mas também o grande matemático que conta com o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Que Deus tremendo, não é verdade? Dos versos 7 a 11, irmãos, do capítulo 147, vimos aqui a providência de Deus, onde o grande Deus descrito no capítulo 147 tem todo o poder e entendimentos necessários para solucionar os problemas de seu povo, que deve, portanto, cantar ao Senhor com ações de graça. Em seguida, o salmista apresenta mais motivos de louvor, focaliza como Deus cuida de todas as coisas criadas, envia a chuva que dá vida e sustenta animais e aves, bem como os seres humanos. Fazemos bem em agradecer-lhe diariamente pelo alimento. Quando admiramos o mundo natural que Deus criou, irmãos, porém, precisamos lembrar que ele se interessa não apenas por questões físicas, como a força, velocidade e resistência de suas criaturas, mas também e principalmente por seu coração. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Dos versos 12 a 14, vimos aqui a obra de Deus. Então, se depositamos nossa esperança em Deus, confiamos que Ele proverá a todas as nossas necessidades, inclusive a necessidade de segurança física, que nos leva a construir muros e colocar guardas nos portões para proteger o nosso lar. Deus sabia, irmãos, que Israel precisava de segurança, de modo que enviou Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém e consertar suas portas. Em última análise, porém, a segurança não vem dos muros, mas do Deus que os fortalece. Precisamos lembrar, irmãos, que Deus é a única segurança que temos. Paz e prosperidade não são adquiridas por grandes quantidades de armas para nos proteger. São dádivas de Deus, que estabelece a paz e provê o alimento de que necessitamos. Hoje em dia, irmãos, as nações só poderão desfrutar bênçãos como as que esse salmo descreve, né? Se confiarem em Deus e andar em seus caminhos. Capítulo 147, entre os versos de 15 a 20, vimos aqui que a palavra de Deus, como conhecer, porém, os caminhos de Deus,
A única maneira é ouvir a palavra de Deus, que cria, sustenta e constitui o meio pelo qual ele se revela a nós. Vimos também nesses Salmos, no capítulo 147, que a palavra de Deus não apenas opera na natureza, mas também é pronunciada diretamente a nós por meio de leis, preceitos que ele deu ao seu povo e que representam uma grande honra para Israel. Outras nações tinham leis, mas não haviam sido entregues por Deus da mesma forma que as leis de Israel, que faziam parte da aliança de Deus com Moisés, Arão e Isaque, e também Jacó. Deus não tinha esse relacionamento especial com outras nações. Lá em Amós, capítulo 3, porém, nos lembra que o relacionamento especial implicava também responsabilidade singular. Israel foi chamado para ser luz para os gentios, assim como nós, cristãos, somos chamados a ser luz do mundo e compartilhar as boas novas da redenção que Jesus Cristo oferece. As palavras do capítulo 147, versos 20, não são, portanto, motivo de autocongratulação para os israelitas ou para nós mesmos. Na verdade, antes, constituem uma exclamação de maravilha diante daquilo que Deus fez por nós. E é apropriado o salmo terminar com um aleluia ao Senhor. Finalizando o capítulo 147. O salmista, irmãos, explica o motivo de tanto louvar a Deus e exortar os povos a que façam o mesmo. Ele diz: Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. É um grande prazer louvar ao Senhor. Adorar ao Senhor o enche de satisfação e alegria. Ele tem prazer enquanto ministra louvores diante do trono de Deus. Em seguida, o salmista nos ensina sobre o caráter do Senhor. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. Mesmo com tanto amor e cuidado com sua criação, o Senhor Deus tem o prazer no coração submisso dos seres humanos. Isso acontece, irmãos, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Temos alma e personalidade. Temos a consciência de existência, quando os nossos sentimentos estão voltados e consagrados ao Senhor. O Senhor, então, se agrada de nós. Por isso, irmãos, o salmista encerra nos exortando mais uma vez: exalte ao Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião, porque ele tem cuidado de nós. Amém? E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Salmos, nos capítulos 145, 146 e finalizando no capítulo 147. Desejo a todos os irmãos um ótimo dia, uma excelente leitura e meditação nas Sagradas Escrituras. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã.